A distribuição dos alimentos ricos em hidratos de carbono pelas várias refeições do dia faz parte do tratamento da diabetes, mas saber quais as quantidades adequadas e mantê-las de dia para dia é igualmente importante. Para otimizar este aspecto, o passo seguinte é aprender a substituir os alimentos ricos em hidratos de carbono uns pelos outros, sem alterar o total recomendado. Já lhe aconteceu não saber que quantidade de ervilhas ou feijão é que deve ingerir? Ou não saber se pode misturar arroz com feijão? Uma batata pequena tem os mesmos hidratos de carbono do que 2 colheres de arroz ou massa, ou que 3 colheres de grão ou feijão, ou que 6 colheres de ervilhas ou favas. Todos estes alimentos, nestas quantidades, têm os mesmos hidratos de carbono, a que chamamos um equivalente ou uma porção de hidratos de carbono. Isto significa que todos estes alimentos se transformam na mesma quantidade de açúcar, tendo o mesmo efeito na subida da glicémia. Então, 2 batatas serão equivalentes ao dobro, a 4 colheres de arroz ou massa, ou a 6 colheres de grão ou feijão, ou a 12 colheres de ervilhas ou favas. Ou então, a 2 colheres de arroz mais 3 colheres de feijão, ou a 2 colheres de arroz mais 6 colheres de ervilhas. Se a pessoa faz diariamente a mesma medicação, que terá o mesmo efeito no organismo e tem uma atividade também mais ou menos semelhante, não convém variar muito o total de hidratos de carbono nem de dia para dia, nem em cada refeição, para assim se conseguirem manter os valores de níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Desta forma, conhecer as equivalências dos alimentos que têm hidratos de carbono vai permitir às pessoas optarem por alimentos diferentes, aqueles que mais gostarem, e manterem um bom controle dos níveis de açúcar no seu dia-a-dia. Uma batata do tamanho de um ovo tem também os mesmos hidratos de carbono que 25 gramas de pão ou do que 2 ou 3 bolachas. Isto quer dizer que se pode trocar 2 batatas ou outros alimentos equivalentes às 2 batatas por 50 gramas de pão. Como o pão varia imenso, podendo ser mais ou menos denso, ter mais ou menos fibras, para que as trocas sejam bem feitas, convém ter a certeza do seu peso. O pão faz subir a glicémia? Se for controlado, não. E agora recebi essa lição aqui, que tem de ser tudo por conta e medida. Pode-se comer de tudo por conta e medida e substituir uns alimentos por outros. E isso é importante. Para não correr o risco de errar, o melhor é saber o peso do pão. Uma peça de fruta tem o mesmo total de hidratos de carbono do que uma batata do tamanho de um ovo, ou do que 25 gramas de pão. Só que os hidratos de carbono da fruta, entre os quais a frutose, têm uma transformação em açúcar mais rápida. Por isso, quando se ingere fruta fora das refeições, deve juntar-se 2 ou 3 bolachas ou um pouco de pão. No caso de a fruta ser ingerida à refeição, sem que se queira aumentar o total de hidratos de carbono, deve substituir-se um equivalente em hidratos de carbono, por exemplo, uma das batatas por uma peça de fruta. Deste modo, o total de hidratos de carbono da refeição permanecerá igual. Um copo de leite ou um iogurte magro, com 0% de gordura e 0% de açúcar, tem também a mesma equivalência em hidratos de carbono, e neste caso, estamos a falar da lactose, que é o açúcar do leite. Não são necessários mais do que 3 copos de leite ou iogurtes por dia. Como é que fazem em dia de festa em relação à sua alimentação? O problema talvez seja esse, é porque nós temos tendência a exagerar um bocadinho, não é? E depois às vezes a gente vai para lá daquilo que pode e no outro dia, quando se vai medir, a coisa disparou, às vezes de uma maneira um bocadinho alta. Como fazer num dia de festa? Não ir à festa? Ir à festa, não comer doces, mas ficar com vontade de comer? Ir à festa, comer doces e nem medir a glicémia nesse dia? Como sabemos, os doces são muito ricos em hidratos de carbono, nomeadamente açúcares, mas a solução não passa por evitar ir às festas ou deixar de comer um doce. Num dia de especial, poder-se-á adotar uma estratégia que é reduzir-se ou eliminar-se os outros hidratos de carbono dessa refeição para depois, no final, se poder incluir o doce que mais se gosta. Claro que o ideal será fazer esta experiência quando se tem um controle aceitável dos níveis de açúcar no sangue e as pessoas fazem a sua autovigilância, medindo também a sua glicémia 2 horas depois para verificar a resposta a esta estratégia.
Assim as pessoas poderão ir a uma festa sem que descontrolem ou os níveis de açúcar no sangue aumentem demasiado nesse dia. Se acontecer muitas vezes, com muita frequência, uma vez que se tratam de alimentos muito ricos em açúcar e em gorduras e, portanto, muito calóricos, a pessoa corre o risco de aumentar o peso de uma forma excessiva e acabar também por levar a um descontrole dos níveis de açúcar no sangue. Aprender as equivalências a hidratos de carbono é mais uma estratégia para ajudar a controlar as glicémias que é não só útil para as pessoas com diabetes, como também para todas as pessoas que queiram manter um peso ideal e ter uma alimentação equilibrada. Para mais esclarecimentos, fale com a sua equipa de saúde.